O Estúdio CBN desta quarta-feira tem o prazer de conversar com José Eugênio Soares. O Jô, escritor, ator, dramaturgo, humorista, apresentador, artista plástico, filho de Orlando Soares e Mercedes Leal, está lançando o primeiro volume de suas memórias, da trajetória dele, o livro de Jô, uma autobiografia desautorizada, juntamente com o jornalista Matinas Suzuki. Bom, vou começar pelo título, então, porque eu sei que foi um tempo até chegar nesse título. Como é que vocês chegaram nele, Jô? Quem chegou foi o Matinas. O Matinas realmente é responsável por grande parte do livro ter existido, porque ele foi um estímulo maravilhoso, porque é meu amigo há 300 anos, é um extraordinário ouvinte e depois soube jogar no papel aquilo que nós gravamos, passava para mim, eu revia, mexia no que eu achava que devia ser mexido. Às vezes eu acrescentava coisas que não tinham pintado na conversa, mas que a maneira como ele colocou me despertava a vontade de escrever outras coisas. Então foi e também tem uma coisa, se eu não tivesse esse ouvinte, o livro não sairia. Sabe, é fundamental para mim o fato de ter feito, porque eu sou muito oral, né? O fato de ter feito essa parceria foi fantástica, né? E daí o título surgiu dele, como eu já falei, Lavando os Dentes. E aí eu disse que pasta milagrosa essa. A gente estava encruado no título, sabe? Fica a memória dos outros, minha e dos outros e minha. O Luiz também, o Luiz Fux, dizia, não, a dos outros e dos outros. Digo, isso está uma confusão. Aí mudou inteiramente a perspectiva quando veio com o livro de Jô, aí conservando a minha ideia original, que era uma autobiografia não autorizada. Aí o Luiz disse, não, mas é melhor desautorizada. E é mesmo, que é ainda mais forte, porque a pessoa leu e não autorizou, e mesmo assim publicaram. É. E esse processo de confecção do livro, você diz, o Matinas é muito bom ouvinte. Por quanto tempo vocês trabalharam nas suas memórias e como foi isso? Ele foi te fazendo perguntas, você foi contando aleatoriamente? Conversa, um papo. Começou em março, foi isso, não foi, Matinas? Em março, e a gente conversou até um mês de, eu não sei, não me lembro, mas foi muito tempo. E aí, de repente, em novembro, o livro estava pronto. Porque ele escrevia, mandava para mim, eu recolocava o que eu achava, botei muita coisa, que aliás eu fico me ufano muito de pegar um jornalista do gabarito do Matinas e ele dizer que aprendeu, entre aspas, comigo, o fato de que você dialogar a história, ela fica mais flexível, fica mais palatável. E eu sou muito do diálogo, né, pelo fato de escrever peça, as traduções também, tudo, me leva a comunicar, a saber, e mesmo quando eu escolho uma leitura, de que quando você põe travessão e diálogo, a coisa flui, mesmo quando você está contando uma história. Porque eu falando já faço isso. Flui muito. Então foram as coisas que eu modifiquei. Foi alguns momentos que eu achava que ficaria mais palatável você contar o diálogo como tinha acontecido. E também eu acho, mesmo como leitor, é muito difícil. Quando você pega um livro genialmente bem escrito, como o da Fernandinha Torres, que é extraordinário de bem escrito, a não ser quando você pega um autor desse nível, para mim é muito difícil ler um livro na primeira pessoa, sabe? Eu digo, mas como é que a pessoa, sobretudo que a minha visão é sempre muito cinemática, muito cinema, como é que num livro na primeira pessoa a pessoa sai de um lugar e vai para outro? Como é que é feita essa mecânica? Nunca achei sempre isso muito difícil. Ao contrário de que todo escritor que conversa comigo diz o oposto. Eu não sei como é que você consegue só escrever na terceira pessoa. Eu só sei escrever
na primeira pessoa. Já tentei, vários escritores e escritoras, em conversa comigo, já abordaram esse assunto. No entanto, eu só concebo escrever com uma visão de fora. Jô, você conta no livro que o que te dá mais prazer quando escreve, não só um livro, mas um roteiro, desenvolve um personagem, é a pesquisa. Isso está claro no livro porque é de uma riqueza de detalhes, nomes, datas, fantástica. O que te dá prazer na pesquisa? Por quê? A descoberta. E eu acho que aí eu encontro com o Matinas, que o Matinas também é um pesquisador nato. A pesquisa me fascina pelas coisas que você vai conhecendo. Por exemplo, a participação do Brasil na Primeira Guerra, né, de Guerra 14-18, o Brasil entrou em 17 e tem 2 episódios incríveis. Um deles é que tem um navio brasileiro que foi afundado. Foi afundado, mas antes de afundar, o capitão do submarino veio à margem, né? Apontou os canhões para o navio. Não me lembro qual era o nome do navio, mas acho que era o nome Piauí, uma coisa assim. Era o nome de um estado brasileiro. E ele falou para os soldados, para os marinheiros todos saírem, que ele ia botar o navio a pique, e só pegou o comandante do navio, junto com o comandante, o primeiro oficial de bordo. E os diários do navio, como é? O diário de bordo do navio. E esses dois, esse comandante e esse assistente do comandante, entraram no submarino, nunca mais se ouviu falar dos dois. Desapareceram da face da terra. E os outros marinheiros todos puderam escapar nos barcos salva-vidas. Isso eu acho uma história. Eu fico pensando o que aconteceu com esses 2 brasileiros que foram levados para a Alemanha. Se por acaso eram gays, aí passaram a morar juntos em Munique, não sei. Espera aí que o Martina já quer me escrever alguma coisa aqui. É o navio Macau. Tem nada a ver com o Estado brasileiro. Macau, que foi afundado. O outro episódio é a famosa Batalha das Doninhas, que é golfinho, né? A Batalha dos Golfinhos ou Doninhas, que é o seguinte: a Marinha Brasileira viu um tumulto na água e pensou que era um submarino. E metralharam, foi uma coisa terrível. E mataram dezenas de golfinhos. Eram golfinhos que estavam vindo à superfície. Eles acharam que era um submarino alemão. E ficou conhecida como a histórica Batalha das Doninhas, na história da Marinha Brasileira. É isso, Martina? Isso te lembrou de alguma coisa? Das Toninhas. Batalha das Toninhas, é isso. Mas esse negócio da Batalha das Toninhas eu soube através de um almirante que trabalhava na época, já era um senhor e tal, trabalhava no Museu da Marinha. E aí, quando eu soube da participação, que ninguém sabe, né, dessa participação brasileira nas 2 guerras, na Segunda Guerra todo mundo sabe, mas na primeira ninguém tem ideia de que o Brasil participou, que os alemães afundaram um navio nosso. Uhum. E eu acho linda a passagem do Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra. Uhum. E as fotografias são maravilhosas, porque tem o Castelo Branco ao lado do General McClark. O Castelo Branco tinha 1,5 metro, mais ou menos. O General McClark tinha 2. É uma imagem maravilhosa. O Castelo Branco todo encolhido, que ele não tinha pescoço. Tem até o episódio dele quando chegou o Marechal, o presidente de Gaulle, veio ao Brasil, olhou de longe o Castelo Branco e falou: "C'est drôle, Monsieur le Président n'a pas de cou." E o tradutor falou: "Não, senhor, o cu ele tem, o que ele não tem mesmo é pescoço." Vamos voltar pro livro, vamos lá. Quem era o Zezinho? Quem foi o Zezinho? Fui eu, né? Fui eu, para meu desespero, eu não gostava de Zezinho. Não, até que Zezinho eu gostava. O que eu detestava era uma tia minha, tia Isabel, que me chamava de José Eugênio. Ela sabia que me irritava isso, mas ela adorava. José Eugênio. Não é José Eugênio. Aí eu preferia dizer Zezinho, me chama de Zezinho.
Não, Zezinho é um apelido. Seu nome mesmo é José Eugênio. Uma tia muito formal. Hein? Uma Nada. tia muito formal. Cínica, Não. fazia porque ela já sabia que eu odiava. E mamãe falava, Isabel é fogo, Isabel ela sabe que isso te irrita, ela faz. Compensação, nunca teve o menor talento para teatro, nada. No colégio tinha uma peça que ela só tinha que falar, mas é sempre assim? Só isso que ela tinha que dizer. Ela entrava e dizia assim, mas é sempre assim. Então, realmente, é uma área que ela não domina. Até que idade você foi Zezinho? Até eu ir para a Europa, porque na Europa, ou você, o José, vira Jô, e no Brasil vira Zé, né? Então, eu fui para a Europa, passei a ser Jô, Jojo, Joe. Quando eu voltei, eu usava Joe, até que a Tereza falou, ninguém vai chamar você de Joe, é Jô. E quando eu trabalhei na agência de turismo, eu era conhecido como Joé, da agência Castelo. Joé da Castelo. E eu tive uma brilhante carreira na área do turismo, que eu consegui vender 2 passagens de trem para Minas. Enquanto Uma tempo? coisa brilhante. 2 semanas? Um ano? 2 passagens? 6 meses, 2 passagens. Certo. Então, nessa época, você era Joe. Você gostava de ser Tentava. Joe? Eu gostava de Jô. Só que eu escrevia Joe. Então as pessoas tentavam falar Joe. Já isso saía Joé. E não sei o que. Até que a Tereza falou, para com esse negócio de Joe. Não é Jô. Te chamam de Jô. Eu digo, mas é o que eu quero. Então tira fora o E e põe J-O circunflexo. A Tereza é a sua primeira mulher. É. Jô, você conta que recebeu uma educação diferenciada, moderna, fora da curva. Não muito por conta dos colégios que frequentou, como o São Bento no Rio, também na Suíça, mas sim pelos seus pais, que não tinham preconceitos e eram liberais, sem falsos moralismos e sem paternalismo. Como é que era? Era isso mesmo. Eles eram totalmente abertos, não censuravam, sabe? E sempre me deram maior apoio. Quando eu voltei da Europa, eu era para fazer Oxford ou Cambridge. Cheguei a fazer os exames, tenho até os diplomas que comprovam, porque eu queria entrar numa faculdade dessas, ou Oxford ou Cambridge, para seguir estudando. Eu queria estudar História, mas essa escolha podia ser feita posteriormente. Então eu fiz exame para francês, que eu tinha certeza que eu passava. E passei, e aí lá eu escolheria o que eu queria mesmo. Porque isso era apenas um exame de admissão. Aí acontece que nessa época, os negócios do meu pai entraram em crise e eu tive que voltar. Então voltei por causa disso, senão eu teria ido estudar História numa faculdade dessas. Por que você voltou? Falta de grana, meu pai não tem mais condições, você tem que voltar. Aí eu voltei e comecei a trabalhar, não sabendo o que fazer ainda. Primeiro trabalhei numa agência de exportação de café, que meu pai achava que era um negócio que tinha futuro, o negócio do café no Brasil. Então aí fui trabalhar na empresa de um senhor que chamava José Mendes de Souza, Juca Mendes de Souza, que ficava sempre com um cachimbo pendurado na boca e que não dava a menor atenção às coisas que eu queria aprender, desde as mais elementares. Uma vez eu perguntei para ele, seu Juca, o que é saldo? Ele olhou para mim e falou, saldo? Saldo é saldo. Pronto, e foi em frente. Já era a explicação. Pouco disposto. Então eu trabalhei nessa função, eu me encarregava das licenças de exportação junto a um órgão que, se não me engano, não existe mais, chamava FIBAM, eu acho, que era um órgão que lidava com exportação de café, licenças de exportação. Sim. Se eu não me engano, era FIBAM, não tenho certeza. Eu sei que ainda tinha o carro do meu pai, que eu usava, que meu pai não dirigia, minha mãe é que dirigia,
E eu me lembro que eu usava o carro para levar sacas de café para os lugares. Então achavam que eu tinha muito dinheiro e já não era, aquilo era uma sobra da sobra da sobra. Porque foi uma época que eu ainda fiquei no Copacabana Palace, ainda fiquei um ano e meio antes morando de ter lá. que me mudar. E eu me lembro nitidamente de uma vez que chegou, eu estava saindo com meu pai, chegou um oficial de justiça, que era uma coisa que eu não tinha ideia do que era, né? Que era para recolher o que tivesse de móvel, móveis, etc., para cobrir dívidas junto a agiotas e tal. E aí papai saiu junto comigo e fechou a porta na cara do oficial de justiça. Disse, não, aqui não tem nada, vocês não podem recolher nada, isso aqui é hotel. Tudo que tem aqui é do hotel, não é meu. E é verdade, tinha talvez uma cômoda que era da minha mãe e a cama que era do casal. O resto eram coisas do anexo, do hotel mesmo. Mas ele não, isso me marcou. Eu digo, puxa, o pessoal quer vir tirar coisas do meu pai, da minha mãe. O papai disse, mas isso não é nada, isso passa, isso é um período que a gente vai superar. E sempre encarou as coisas dessa maneira. O que eu acho que influenciou muito o meu modo de ser, sabe? De ser não liguista, vamos dizer assim. Sabe? De não ficar muito apegado às coisas. De olhar para frente. Isso é uma coisa típica do meu pai. Esse lado de não ligar para as coisas. O que é típico da sua mãe? Você descreve a sua mãe como uma pessoa moderna, uma mulher moderna para a época dela. Foi a primeira mulher a dirigir no Brasil. Ela fumava numa época em que mulheres não podiam fumar. Nossa, ela era muito engraçada, muito espirituosa, pelo que você diz. Você acha que o seu humor foi herdado dela? Humor se herda? Dela e dele. Ele era engraçado também. Ele tinha um senso de humor da observação das coisas. Mamãe era um senso de humor mais da piada, mais de contar história engraçada. Papai era um senso de humor da observação das coisas, do dia a dia. Era uma maneira de ser muito, quase que budista, eu acho, sabe? Era impressionante a maneira de encarar as coisas. E tem uma coisa curiosa, a atriz Heloísa Helena, que foi casada com Paulo Magalhães, que escreveu para ela O Imperador Galante, que era uma peça sobre Pedro I e a Marquesa de Santos. E ela me falou, quando ela me conheceu, ela falou, sua mãe era um ídolo meu, porque ela frequentava a casa da Elza Murtinho, que eu frequentava quando menina. Eu tinha 15 anos, 14 anos, eu ficava na sala só para ouvir as coisas que a sua mãe falava. Sua mãe ficava no centro era uma reunião, mas sua mãe monopolizava aquilo tão naturalmente. Entretinha todo mundo. Contava histórias fantásticas. E outra coisa que eu babava, ela fumava. Ninguém fumava naquela época. A mulher não fumava. E ela fumava e contava histórias engraçadíssimas. Ela influenciou muito a minha vida. E era baixinha, gorduchinha, e, no entanto, era fascinante. Os homens ficavam fascinados por ela. O Walter Moreira Salles, pai do meu amigo Valtinho, fala, uma vez viu minha mãe comigo na televisão, alguma coisa, e ele falou para o filho, para o Fernando, falou, a Mercedes foi a melhor dançarina com quem eu já dancei na minha vida. Eu digo, mas que coisa estranha, porque mamãe era baixinha, gorducha, e de repente o Walter, que era um homem alto, né, muito elegante e tal, a melhor bailarina com quem ele já dançou. Mamãe era uma pessoa cativante. O que até teve um momento, tiveram momentos de grande rivalidade entre filho e mãe. Eu digo que eu não sou gay só por causa disso. Porque se levantasse uma abinha, se me desse um pouquinho de espaço, eu seria assim a majestade dos geados. Era tudo que mãe de bicha, que bicha sonha como mãe, era minha mãe. Claro. Que delícia! É evidente.
Então havia, de vez em quando, uma rivalidade entre nós. E ela ficava louca da vida quando eu dizia assim, não, você está falando isso porque você é muito ignorante. Isso ela ficava. Ela queria me matar quando eu falava isso. E eu já falava de sacanagem, eu adorava ficar provocando ela. Eu até me arrependo disso um pouco, porque eu provocava tanto. Eu me lembro que uma vez a gente estava em Paris, ela disse, vamos ao teatro, o que a gente vai ver hoje? Aí ela falou, pega a revistinha lá, La Semaine à Paris, tinha uma revista que chamava Semana em Paris. E em inglês se chamava This Week in Paris. Aí eu falei, La Semaine à Paris, This Weekend, Paris. Ela falou, não, menino, que This Weekend, Paris, que bobagem. Não, é isso mesmo, porque essa revista é vendida em Londres, então esse título é sugestão para as pessoas irem passar o fim de semana em Paris, em Londres, em Paris. Então é This Weekend, Paris. Ela falou, não é This Week in Paris. Eu falei, você só fala isso porque você é uma pessoa muito ignorante. Ela pegou a faca da manteiga e disse assim, eu te mato. Aí a gente caiu na gargalhada, né? Claro. Daqui a pouquinho você acompanha a segunda parte da entrevista que Fernanda Andrade e eu fizemos com Jô Soares. A entrevista foi gravada ontem, já. Voltar um pouquinho para o Hotel Copacabana Palace. Você descobriu lá que as pessoas poderiam amar um homem gordo. Conta isso no livro. Como era a atmosfera, Jô, de viver no Copa, ainda garoto, aproveitando as figuras importantes que passavam por lá, para mostrar um pouquinho das suas habilidades? Como é que era? Eu não sei, era uma coisa tão vivida que eu não sei narrar. Eu sei que eu convivi, eu vi alguns episódios muito marcantes, como a Edith Piaf saindo do palco, sendo carregada por duas pessoas, já de chinelo, saindo do palco, ela atravessava. Eu ia muito para a cozinha, que era a mesma cozinha do Copa e do Anexo. E eu ia lá jantar com os garçons, depois da meia-noite. Então eu vi essa noite a Edith Piaf saindo do palco do Golden Room. Ela tinha que atravessar a cozinha para ir para o apartamento no Anexo. E eu vi essa senhora carregada, depois do show, carregada por duas pessoas de chinelinho, atravessando ali a cozinha. Eu olhei e falei, mas quem é essa senhora? Edith Piaf. Ela tinha 39 anos. Aí no filme brilhante que a menina fez dela, Marion Cotillard, que a atriz, ela reviveu a Edith Piaf. E no filme, por acaso, tem exatamente essa cena. Não era no Copacabana Palace, mas ela saindo do palco e indo para o apartamento, carregada por dois homens, um de cada lado, e de chinelinho. Eu falei, meu Deus, eu vi isso, eu vi. Sabe, aquilo marcou, eu digo, puta, essa atriz foi o primeiro grande sucesso internacional dela, né? Eu falei, essa atriz é um gênio, porque não tinha nada a ver, nem idade, nem aparência, nem nada. E ela se transformou na Edith Piaf, que eu acho que é uma característica típica de alguns atores, né? Essa capacidade desse transformismo. O Gary Oldman agora está fazendo o Churchill. E ele falou, não, eu faço, mas tem que ser com tal maquiador. Mas ele está aposentado. Mas eu tenho o telefone dele, porque imagina, o Gary Oldman nunca fez um filme de cara lavada, né? Ele sempre tinha que inventar alguma coisa. Eu tive o privilégio de assistir a estreia, uma pré-estreia do Hannibal, onde ele faz o cara que é devorado pelos porcos, enfim. E eu fui levado pela Amy Irving, que foi de um carinho comigo, porque eu já a conhecia e tenho entrevistado ela aqui no Brasil, e ela gostou muito, ficou minha amiga. Aí, em Nova York, ela disse, você está em Nova York, você me liga. Eu liguei. Geralmente eu não faço isso, porque eu acho que é uma gentileza que a pessoa faz. Mas no caso dela, eu senti uma coisa tão de verdade, e ela estava feliz da vida de ter falado português tão bem com o professor que ela tinha arranjado, enfim. Liguei para ela falou, você não quer me levar na estreia do Hamilton, na pré-estreia do Hannibal? Quero sim. Eu falei, claro que eu quero.
Aí ela me levou e ela fez questão de entrar e de ficar de mão dada comigo para mostrar que eu era amigo mesmo dela, que não era um fanzoca. De mãozinha dada, e foi me apresentando a todos os atores, Anthony Hopkins, o James Woods, que eu falei para ela que eu achava excelente e tal, e o Gary Oldman, todos na pré-estreia. O outro que é um louco também, que quando ganhou o Oscar de melhor coadjuvante pelo filme aquele filme do Robert De Niro, que se passa no Vietnã, que eles ficam jogando roleta russa, como é o nome? Christopher Walken. E falei com eles de igual para igual, porque ela me apresentou de igual para igual, né? E aí na saída eu falei assim, é impressionante o Gary Oldman, a transformação que ele fez. Ele só faz, qualquer filme que ele faça, ele sempre surpreende o diretor, que ele se apresenta com um visual totalmente inusitado. Agora, por que a gente entrou nessa história? Era a atmosfera do Copacabana, de quem você pessoas que iam... a Piaf. O Alain Delon, que me levou para o Rio, porque o Alain Delon veio aqui trazido pela Metro, e o diretor da Metro, no Brasil, chamava Mike, conhecia minha mãe e meu pai, conhecia muito. Mas eu estava em São Paulo, fazendo um programa na TV Record, e o Alain Delon veio para São Paulo, e eu disse assim, Mike, eu queria entrevistar no meu programa, não é de entrevistas, mas eu gostaria de entrevistar o Alain Delon. Abro um break para entrevistar ele. Ele falou, eu vou fazer isso só por causa do seu pai, da sua mãe. Me tratou assim com muita frieza, muito frio. Eu gosto muito da Mercedes, eu vou fazer isso. Aí eu entrevistei o Alain Delon e, de repente, antes do meio da entrevista, eu virei para ele e falei, eu acho você um ator extraordinário desde que eu te assisti fazendo Pena que Ela Seja uma Puta no teatro, com direção do Visconti. Aí mudou a cara dele. Ah, você viu? Mudou. Eu disse, você é um homem do palco. Eu admiro o seu trabalho, que é sempre embasado num trabalho muito fortemente ligado ao palco, o tablô, eu gosto. Aí ele falou, na saída, ele já virou para o Mike e disse assim, eu só vou fazer a entrevista no Metro, a apresentação no Cinemetro, se o Jô Soares for comigo, se esse rapaz for servir de intérprete. E o Mike disse, mas como? É isso? Não vou. Ele tratava Metro assim, mal, capacho. E o Mike assim, Joe, se lembra como eu sou amigo da sua mãe, aí mudou, né? Do seu pai. Eu preciso pedir um favor imenso a você, que é fazer a apresentação no Cinemetro aqui com Alain Delon. Ele disse que se você não for, ele não faz. E ele tem que ir, porque se a Metro sabe de alguma coisa que contrariou o Alain Delon, sabe aquele leão da Metro? Come os meus culhões. Resumindo, é isso. Aí eu tripudiei tanto. Eu falei, mas eu não vou poder mais, me perdoe. Eu estou muito ocupado. É quinta-feira. Eu não posso, estou programado para fazer um show em Jundiaí. Ele falou assim, Joe, tem uma verdade que o americano impôs, que é o seguinte, não há nada que o dinheiro não compre. There's nothing that money can't buy. Aí eu falei, bom, vamos ver, eu tenho que ver quanto eu vou ter que pagar de multa, vou ter que deixar de fazer o show, que é uma coisa que eu nunca cancelo. Money, there's nothing money can't buy. Abriu uma porta, eu pedi um caminhão de dinheiro. Um caminhão, inclusive que eu tinha acabado de me mudar para um apartamento alugado na Alameda Santos, que era um apartamento, primeira vez que eu estava morando, era alugado, mas era um puto apartamento, grande e tal. E eu estava acabando de mobiliar o apartamento, precisava de grana. Deitei, rolei.
Aí fiz a apresentação com ele no Cinemetro. E sabe quando encaixa uma coisa? Eu levantando a bola para ele e ele devolvia e falando, temos aqui grandes nomes presentes. Eu falei, mas o maior nome que tem aqui é o seu. Ele falou, não, na plateia tem o Pelé, estava o Pelé. Tem o Pelé, aí o pessoal aplaudiu e tal. Quando acabou, ele saiu e disse assim, só vou para o Rio se o Jô for comigo. Gente, você foi? Claro. Aí pediu um trem. Aí pediu um eu trem falei, olha, eu vou ter que cancelar 5 shows. Eu pedi um absurdo de dinheiro. Um absurdo. Quando chegamos no Rio, eu tinha que fazer a mesma coisa que eu fiz no Cinemetro aqui, fazendo uns 3 metros do Rio de Janeiro. Era o metro Tijuca, Copacabana e Passeio. Uhum. Aí, quando chegaram, a segurança não deixou a Alain Delon fazer. Aí eu cheguei no Copacabana, onde a gente estava hospedado, e ele falou para mim, Joe, infelizmente não vai ter o show com Alain Delon, a presença dele. Não vai ter. Eu disse, sim, mas eu tive que cancelar trabalhos meus, eu não sei o que fazer. Ele falou, não, o que é combinado é combinado. Eu só peço que você examine a sua consciência e vê o que é possível. Aí eu parei e falei, Mike, eu acabei de consultar a minha consciência e a minha consciência me disse que eu tenho que cobrar o que foi combinado. Tá certo. Muito bom. Então eu vou te pedir o seguinte, tem uma entrevista coletiva, eu vou pedir que você faça com ele. Tá bom, aí fizemos a entrevista, ele, a Nathalie Delon, que era a mulher dele na época, e eu. E foi um dos momentos mais constrangedores que eu passei na minha vida como intérprete. Pelo seguinte, os dois se xingavam e tudo com um sorriso assim. Não, você deu para ele porque você é uma puta, você é uma desclassificada, é isso que você é. E eu tinha que traduzir. Aí eu dizia, olha, ele disse que ele continua apaixonado por ela. Como desde a primeira vez que a gente se encontrou. E ela falava, você é que enfia esse seu pau em tudo que é lugar. Você pensa que eu não sei que a sua paixão mesmo é a Romy Schneider? Aí eu... Não, ela acabou de falar que ela já foi muito ciumenta, que ela já sentiu muitos ciúmes da Romy Schneider, mas que é uma coisa totalmente superada. Os dois de mão dada, falando, chamando ela chamando. Você dava pro Visconti, você é puto. Você é garoto de programa, você foi puto, garoto de programa. Não é possível. Você dava pro Visconti. Aí eu disse assim, ela falou que o Visconti foi o diretor que mais soube extrair o talento dele. Olha, você não faz ideia, o sofrimento que foi isso. Você tem que inventar uma tradução inteiramente louca. Aí a gente passou juntos ali uma semana inteira, com uma intimidade, de eu ir para o quarto dele, ele abriu uma mala, pediu para eu escolher qual é o relógio que ele devia usar. Esse nível de intimidade que foi criada. E quem estava junto também na época era um ator francês chamado Raymond Pellegrin, que era um ator sensacional, amigo da Van Jorico, que vivia Brasil, França, Brasil, filha de embaixador. Você indo a Paris, você me procura, por favor. Eu, graças a Deus, não procurei, porque eu sei como são essas coisas. O negócio da Amy Irving foi uma raridade, porque também criou um laço aqui já. Passaram-se 10 anos, eu estou casado com a Silvia Bandeira. Não chegou a passaram, acho que 5 anos, uma coisa assim, que não dava para esquecer uma semana passada juntos. Aí a Regine deu uma festa para ele e me convidou a mim e a Silvia Bandeira. Ele não me reconheceu. Mentira. Claro que ele reconheceu, mas acho que era vergonha de tudo aquilo que ele tinha. Talvez, Aí ele olhou para mim, eu falei, se lembra de mim? Ele falou, não, a gente já se conheceu. Já quando você esteve aqui, ele falou, rappelle pas.
Eu falei, d'accord. Então, depois é que eu vinha saber que ele esteve envolvido em coisas terríveis lá com o presidente francês da época, com segurança do presidente. O filme que ele veio lançar aqui é um filme que não fez grande sucesso, chamado L'Insoumis, que quer dizer, em português, o desertor. Mas essa experiência com um sujeito de grande fama é muito engraçado. Vamos fazer uma pausa na nossa conversa, porque a gente ficaria, obviamente, a tarde inteira aqui ouvindo as histórias do Jô. A gente volta com ele já já. Voltamos com o Jô Soares, aqui no Estúdio CBN. O livro de Jô, uma autobiografia desautorizada, é a primeira parte de memórias da vida dele que ele está lançando junto com o jornalista Matinas Suzuki. Me parece que tem 3 mulheres muito importantes, pelo menos nesses 30 primeiros anos da sua vida. A sua primeira esposa, a sua mãe e a Flávia, quem você chama muito carinhosamente de Flavinha. O que dessas mulheres tem em você, na sua vida, na sua trajetória? Eu não sei. Aí eu teria que estar fora de mim para fazer uma análise. Eu posso dizer o impacto que essas mulheres causaram na minha vida. Primeiro, minha mãe, claro, que me tem aos 40 anos de idade, nasci de cesariana, em 38. Isso era considerado já uma coisa de altíssimo risco, né? Tanto que quem ia fazer o parto era o Otávio Rodrigues Lima, que era o grande ginecologista da época, era primo da minha mãe, e o assistente dele era o Jorge Rezende. Na hora de cortar, ele não teve coragem. Ele falou, Jorge, faz você, corta você, que é minha prima muito querida, eu não quero. E eu nasci nas mãos do Jorge Rezende, que até hoje fala. Fui eu que dei a luz a Mercedes. Você nasceu na minha mão. E eu digo, claro, eu sei como aconteceu, mas tudo bem. Agradeço a ele de ter tido uma mão tão firme e de ser, depois disso, o grande ginecologista no Rio de Janeiro. Então, aí já tem uma coisa muito forte, eu acho, porque você nascer depois de casada há 14 anos, sei lá, sem ter filho, e quando tem 40 anos, eu pipoco no mundo, era para eu fui muito paparicado, claro. Mas graças a Deus, mamãe e papai, eles tiveram a sabedoria de me mandar para fora. Sabe, não dava para ficar agarrado nas barras da saia da minha mãe. Apresentou o mundo muito cedo. Sabe, vai-te embora daqui. Vai ser você. Então, e ao mesmo tempo era uma mulher de grande humor, de grande simpatia, empatia. As pessoas ficavam muito fascinadas com ela. Até pelo físico de ser uma gorduchinha, baixinha, falando várias línguas, fumando, que nem uma doida, fumando de piteira, jogando, adorava um carteado, adorava jogar pif-paf, buraco. E em Petrópolis, eu me lembro que os meus amigos eram fascinados por ela, porque acabava um jogo de pif-paf às 2 horas da manhã, e 2 amigos meus, Renato Macedo e o Fernando Sapereira, diziam, Dona Mercedes, vamos fazer uma rodadinha agora de buraco? Ela falava, vamos embora, animadíssima. E eles morriam de rir, diziam, não, tá, agora por hoje chega e tal. Então era uma mulher de uma personalidade muito forte, muito marcante, por onde, esse exemplo que eu falei do Walter Moreira Salles, é um pouco uma coisa geral, as pessoas ficavam muito fascinados com essa mulher que tinha tanta presença, uma presença tão marcante, né? E a Tereza me ensinou muito. Tereza que me fez subir no palco a primeira vez. Está na hora de você começar, porque eu ficava só vivendo às custas dela durante 1 ano e meio. Fui sustentado. E eu dizia assim, que deu um golpe do baú aí, maravilhoso. E ela dizia, não, quem deu o golpe do baú aqui fui eu. Você não sabe ainda.
Então, aqui só planejando. Foi um impacto fantástico. Ela me ensinou muito, sabe, a maneira de abordar um palco, de aprofundar uma personagem. Aí tem duas mulheres que foram importantíssimas nessa área. Uma foi a Tereza, a outra foi a Cacilda, aqui em São Paulo. Cacilda Becker, que se tornou uma grande amiga e uma grande incentivadora. Eu me lembro que a primeira vez que eu li o Oscar, que foi a minha estreia, que eu li no palco, ela falou, está tudo errado, mas vai fazer magnificamente bem. Vamos lá para casa. Ficou comigo até as 3 horas da manhã, me ensinando, me passando tudo que ela sabia de como construir um personagem, de como fazer coisas que eu uso até hoje nos ensaios. Então, a Tereza é responsável por isso. Depois do encontro, eu aos 46, a Flavinha aos 20, eu digo que é a mulher da minha vida, porque a gente se foi casado durante 15 anos, se separou, a gente é totalmente separado, mas não adianta, porque o amor é uma coisa que você não separa. Ela pode viver a vida dela integralmente, que eu dou a maior força, não tenho nada a ver com isso. Só que é o seguinte, é um amor que não acaba. E eu posso dizer, sem querer me gabar, que vice-versa. Eu sinto que é uma pessoa que me ama também. Então é um amor que é amor pelo amor, totalmente descompromissado de qualquer coisa, de qualquer ciúmes, de qualquer cobrança machista ou não machista. Ela tem a vida dela para viver e eu tenho a minha. Claro que é uma diferença brutal de idade, que fica agora mais saliente ainda, sobretudo que ela está com 53, com aparência de 25, ela tem uma carazinha de menina, que é uma coisa absolutamente sedutora. Então, houve um encontro aí de almas. Isso não, o amor você não separa, né? Não, mas vocês são separados. Somos. Ela leva a vida dela, eu levo a minha. E eu sei que eu conto com ela. Da mesma forma que ela conta sempre comigo, eu sei que eu sempre conto com ela em qualquer momento de dificuldade, ou de necessidade, ou de um compromisso social que eu precise que ela vá comigo e vice-versa. A separação não faz o amor acabar. A separação faz o amor talvez mudar de nome, mudar de jeito. Ou de virar realmente amor e não só um compromisso amoroso, né? Uhum. É uma coisa tão profunda que não há desligamento. Como a Tereza é uma mulher que eu amo também. Claro que não tem mais a profundidade que já teve. Porque eu tive outros encontros, tive a Silvia Bandeira, que foi um encontro muito importante também na minha vida, porque era uma mulher lindíssima, uma mulher super desejada, e de repente chega um gordinho saltitante ali e sai de casa depois de 20 anos. Então, de certa forma, me libertou, né, para eu conseguir outros caminhos na minha vida. E eu também nunca tive planejamentos. Nunca. Eu sempre fui vivendo em tudo que eu aceitei e agradeço a todos os convites que eu recebi. Eu recebi convites muito importantes de pessoas muito importantes na minha vida. E pessoas assim que você olha e diz assim, mas por quê? Por uma frase. Haroldo Costa, por exemplo. Como é que eu encostei minha vida? Esbarrou na de Haroldo Costa, nem sei como. Ele falou, não, está surgindo uma televisão nova aí no Rio, eu vou indicar você para trabalhar lá, que era a TV Continental. Walter Clark era meu amigo de infância, né? Newton Travesso, que praticamente impulsionou a minha carreira, porque ele resolveu que a Record tinha que me contratar. Não, você tem que contratar. Mas ele não está fazendo nada. O Alfredinho de Carvalho odiava isso. Por que eu tenho que contratar esse gordo? Eu não vejo graça nenhuma nele. Não é questão de graça, não. Tem que contratar. É uma coisa importante. E outras pessoas que, de repente, esbarraram na minha vida, né? O Mário Sérgio Conte, de repente, me leva para a revista Veja.
Por quê? Não sei. Para substituir pessoas no nível do Milor. Eu fico, pô, mas peraí. Que também já escreveu lindamente sobre você. É, um amigo. Outro que esbarrou na minha vida. E são os esbarrões, graças a Deus, os que contaram sempre foram para frente. Sabe? Nunca senti ninguém com desejo de me derrubar de alguma forma. Não. Pelo menos se houve, não colou. Acho que a prova viva está aqui. Só pessoas, todas foram tão generosas comigo que dariam páginas e páginas só de agradecimento. Como eu te dei um exemplo agora do Haroldo Costa. Foi uma esbarradinha na minha vida. Depois chegamos a subir no palco juntos, quando eu estirei substituindo o bispo na Compadecida e ele fazia o Cristo. Pessoas que me inspiraram fora de cena, como Paulo Silvino, doido, maravilhoso, o Agildo Ribeiro, são pessoas que me fizeram rir muito fora de cena, sabe? Até mais do que em cena. As coisas ditas com esses dois, pelos camarins, foram muito mais engraçadas de qualquer coisa que a gente pudesse dizer no ar, sabe? Te ouvindo falar dessas pessoas, dessas personalidades, juntando com algo que você diz no livro que quem te conheceu fazendo sucesso pode imaginar que as portas e os palcos sempre estiveram abertos para você. Em que ocasiões você se deparou, você se encontrou com o fracasso ou com a frustração? Olha, eu não sei te dizer, provavelmente por não ter guardado lembrança de fracasso, realmente não aconteceu, graças a Deus, e como eu estou em plena atividade, espero que não aconteça nunca. Agora, de frustração, deve ter acontecido centenas de vezes de pessoas que te decepcionam ou que você decepciona certas pessoas. Eu fui fazer um teste para o filme Luar sobre Parador, que é um filme com a Sônia Braga, com o Raul Júlia, e que se passava numa cidade chamada Parador, que era no Brasil. E o diretor, por quem eu tinha grande admiração por um filme que ele fez, Mazurski. Eu vi com meu grande amigo Ângelo de Aquino, eu assisti um filme dele que era baseado na Tempestade do Shakespeare, não tinha nada a ver. E o Raul Júlia fazia um pastor de cabras, que era apaixonado por uma cabra. Foi o primeiro filme da Susan Sarandon. É um filme espetacular. Eu disse, esse diretor é um gênio. Aí eu soube que ele vinha fazer esse filme no Brasil, Paul Mazurski, Luar sobre Parador. Aí eu fui lá para fazer um teste, mas muito mais, eu não queria fazer teste, eu queria conversar com ele. E falei isso para ele, que eu admirava muito o trabalho dele como diretor, o trabalho do Raul Júlia, no filme, que era maravilhoso, e tal, e não sei o que. Ele falou, não, mas vamos fazer o teste. E aí eu fiz uma leitura para ele, para fazer um personagem que não era nada, era numa reunião dos conselheiros da cidade, eu fazia conselheiro 2. Tinha uma fala ou duas, não tinha nada de interessante. Mas não faz mal, eu não iria fazer mesmo. Então eu fiz o teste e ele disse muito obrigado e tal, se despediu. E na saída, o produtor era o filho do Tambellini. Ele falou, olha, o teste não funcionou. Eu digo, mas eu não fiz teste, eu não vim aqui para entrar no filme dele para dizer 2 falas. Eu vim aqui só pelo prazer de conhecê-lo. Muito depois, ele ficou sabendo exatamente quem eu era. E aí, por intermédio de alguém da produção, mandou dizer que ele não tinha entendido direito como é que tinha sido aquele encontro. Eu disse, não tem importância, isso não faz com que eu deixe de admirá-lo pelo filme, pelo Tempest, que foi uma obra-prima, não repetida. Eu não tenho ressentimentos, graças a Deus, senão essa biografia seria um terror.
Seria, né? E não é um terror, definitivamente. E não é um terror, definitivamente. Não, mas seria, né? Não, fulano fez isso, Cicrano fez aquilo, a outra fez não sei o quê. Não. Não é. Muito bem. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa na nossa conversa com Jô Soares, que está conosco hoje aqui no Estúdio CBN. Não saia daí. Estamos com Jô Soares, nosso convidado de hoje no Estúdio CBN, lançando o livro de Jô, uma autobiografia desautorizada, juntamente com o jornalista Matina Suzuki. Jô, como é que o cotidiano te ajudava na criação de personagens? Você criou a Eglantine com base na tia, que é irmã do seu pai, Eglantine Soares. Mas só era o nome, só o nome. Não, você deu 11 filhos para ela e tomou bronca, né? Muita bronca, porque ela não admitia que eu usasse o nome dela no personagem. Era essa a bronca. Como é que você põe no personagem o nome da sua tia? Isso é uma falta de respeito. Eu falei, tia Baby, para mim você é tia Baby. Eglantine, para mim é um nome de ficção. Ninguém se chama Eglantine. Ninguém. Também conheci ninguém. Por exemplo, a piada da sua mãe que você contou pra gente aqui, que te inspirava, a piada de português, você tirava isso de uma conversa com sua mãe. Mamãe contava muita piada. Mamãe adorava contar piada, adorava passar trote. Trote é ótimo. E você fazia disso um celeiro de algo que você podia depois não, mas não foi personagem. Não foi pensado. Sabe, eu cheguei a fazer um show em que o número final do show principal, onde eu passava, foi a primeira vez que foi feito isso, depois foi muito feito na rádio. É passar trote nas pessoas, só que do palco. Então, o teatro lotado, eu instalei um telefone com um botão, que quando eu apertava o botão, cortava o som de quem está ouvindo, para não captar o som da plateia. E aí eu perguntava para a plateia, dizia assim, quem quer passar um trote em alguém? Aí a pessoa dizia, liga para tal número, fala com a cicrana, qual é a profissão dela? Ela é médica. Tá bom. Aí eu ligava e dizia, dona fulana, aqui é do Instituto Médico Legal, tem um anãozinho morto aqui. Sim, meu senhor, e aí? Não, falou que a senhora que é médica. Ele pediu para ligar aí. Antes de morrer, ele ainda babuceou o seu nome. Falou, liga para a dona Esther. E aí ele sucumbiu. O que eu faço com o anão? Meu amigo, eu não conheço nenhum anão. A senhora não tem um paciente que é anão? Não tenho. Eu ficava enlouquecendo a pessoa. E a plateia se esborrachava de rir. E essa aí, no final, quando eu falei, mas afinal de contas, o que eu faço com o anão? Ela falou, enfia no seu cu. E bateu o telefone. Aí eu ligo de novo. Dona fulana, a senhora é o Jô Soares. Você ligou de novo? Liguei. E depois para se revelar. Claro, é o Jô Soares. Você acabou de me mandar tomar no cu na frente de uma plateia de 1.500 pessoas. Foi sua amiga, que fulana. Meu Deus, que vergonha! Aí o pessoal todo mal, eu tirava o dedo para ela ouvir a reação, as pessoas rindo. Agora um aplauso para ela, por favor, uma doutora que cuida de anões. Entendeu? Eu sempre dava, religava para falar que eu não estou. Tem uma senhora, uma mulher que odiava cachorro e morava num prédio onde era extremamente proibido ter qualquer tipo de animal. Aí eu liguei e falei, dona Neuza, aqui quem falou, doutor Guimarães, eu sou seu vizinho aqui, moro bem em cima do seu prédio, em cima do seu apartamento, e eu sou médico, eu tenho que estar em pé, pronto, às 6 horas da manhã. Então eu tenho que me levantar às 5, e eu não tenho conseguido dormir com esse latido dos seus cachorros. Mas eu não tenho cachorro. Tem, eu sei que a senhora tem um canil, criado aí na área da piscina, que a senhora cria cachorro. Meu amigo, é proibido ter animais no prédio. E eu odeio cachorro. E não vou criar cachorro no lugar que é proibido. Senhora, me desculpe, mas eu tenho informações seguras pelo zelador que falou. Ela falou, o Pedro? Exatamente.
seu Pedro me disse que a senhora está dando um imenso trabalho por causa dos cães. E eu perguntei para ele, de onde surge essa barulheira de cachorros? E ele me garantiu, ele falou, não, é aquela gostosa do 5º andar. Ele falou isso, a gostosa? Porque a senhora não é gostosa. Não vem ao caso, isso é um canalha, amanhã eu vou me queixar. Aí eu dizia, não, querida, quem me deu o seu telefone foi sua amiga que está aqui assistindo o show. Aí ela ria do outro. Ai. Ela ria, eu quase derrubei tudo. Ela ria do outro lado, eu ria daqui. A plateia se esborrachava. E esse show, eu tinha convidado meu amigo Flávio Rangel para dirigir. Infelizmente não foi possível, que ele já estava muito doentinho. Mas uma das coisas que ele falou, logo que eu li para ele o show, ele falou, olha, o único número que eu não concordo, que não dá certo, é esse último número que você botou aqui do trote. Isso não vai funcionar. Eu falei, Flávio, eu garanto que funciona. Eu te juro que funciona. Pode ficar tranquilo. Ele falou, olha, mas eu como diretor, eu não acredito que isso vai funcionar. Vamos fazer. Eu falei, vamos fazer um teste. Se não funcionar, a gente tira. Ele falou, tá bom. E aí a gente fez mais 2 leituras, ele não pôde mais se levantar da cama. E morreu dizendo uma frase extraordinária. A última frase dele foi, crianças, não fumem. Você é notívago desde quando? Você vai dormir muito tarde, acorda muito tarde, começa o dia tarde, enfim. Ou não, né? Ou cedo. Você que acorda muito cedo. Exato, exato. É tudo uma questão de ponto de vista. E olha que eu não acordo cedo, mas você acorda mais tarde do que eu. Eu acordo meio-dia. Vou dormir às 4, 4h30. Eu vou dormir umas 2, acordo umas 10. Tá bom. Tô 2 horas atrás de você. Da onde vem esse hábito? É um hábito, de fato? Não, desde criança. Lá na escola em Petrópolis já começou isso. Colégio em Petrópolis, tinha um dormitório aqui, eu era a primeira cama aqui, né? E ficava aberto a luz do corredor para ter uma resta de luz que iluminasse, para o dormitório não ficar num breu total. Aqui dormia o inspetor, aqui nesse lado, a porta abria para cá, entrava uma resta de luz. Eu era a primeira cama aqui, eu ficava ao contrário na cama, para aproveitar a resta de luz e ficar lendo até 2 horas da manhã. E eu tinha que acordar às 6, mas não adianta, eu ficava, e de vez em quando ele acordava, esse inspetor acordava e dizia, poeta, vai dormir, isso não é hora de estar lendo. Eu disse, não, já vou, já estou quase. Então eu tinha 9 anos. Então é uma coisa... Eu me lembro que uma noite eu fui falar com meu pai e minha mãe em Paris, que eu estava muito feliz, porque eu tinha virado a noite sem dormir. Isso é muito... Quantos anos você tinha? Aí eu tinha 13. É muito uma coisa de criança. Virei à noite, consegui ver o sol nascer. Você fez isso também. Mais ou menos nessa idade. Claro, com 10, 11, sei lá. Eu sei que era depois dos 10, porque eu estava na Europa. Depois dos 12, foi com 12 para 13. E aí eu cheguei no quarto, acordei os 2 e falei, passei a noite em claro. Será que eu vou conseguir passar outras noites em claro? Papai falou, muitas. Isso também é uma coisa meio de hereditária, porque minha mãe também era assim. Minha mãe ia dormir 4, 5 horas da manhã e acordava meio-dia. É uma coisa que não é proposital. Graças a Deus eu estou numa profissão que permite isso, né? Isso aqui é o fundamental. Porque senão vira uma tortura. Eu conheço pessoas que têm o mesmo giro e que são obrigadas a acordar cedo para ir trabalhar. E não tem jeito. Tem escolha. É fogo. Não tem escolha. Não tem. Tem que ir, pronto. Já já você acompanha mais uma parte da conversa, entrevista, conversa, bate-papo, como você queira, com Jô Soares aqui no Estúdio CBN.
Ô Jô, você fala que o humorista precisa ter toda a liberdade possível e impossível. Não pode sofrer preconceitos nem restrições na sua maneira de pensar. O palavrão, a censura, o chocante estão na cabeça das pessoas. Essa é uma frase que me marcou no livro. Você passou pela ditadura, pós-ditadura, pegou ainda o início de um movimento conservador que faz muito barulho. Nunca foi tolhido, teve problemas com a ditadura, por exemplo? Não, vários. Negócio de censura, várias vezes. No programa, em show, de querer cortar números, tinha uma mulher de um coronel que resolveu que eu não podia falar a palavra bunda, que era um número que eu fazia, que eu dividia a plateia, uma parte dizia bum, a outra dizia dá, depois diziam juntos bunda, bunda. A mulher cismou que era uma ofensa pessoal ao Brasil e ligou para a censura e falou, tem que cortar esse número, não admito. Uma mulher de um coronel. Isso quando eu ia estrear em São Paulo, depois de uma temporada de muito sucesso no Rio. Aí, quem me dava o teatro era o Johnny Ebert, que tinha a sessão do teatro, era o teatro Aliança Francesa, General Jardim. E só tem que cortar esse número. Aí o Johnny Ebert falou assim, que ele tinha a concessão do teatro, tinha passado para mim. Ele falou, não, vamos para Brasília. Eu digo, mas eu não tenho como... Não, eu compro a passagem, eu banco, vamos lá falar com Wilson Aguiar, que era o censor da época, que era um cara até considerado um liberal. O filho dele foi escritor, escreveu novelas depois, Wilson Aguiar Júnior. É o seguinte, fomos para Brasília, quando chegamos em Brasília, disse assim, olha, o seu Wilson Aguiar não está aqui, ele foi inaugurar uma coisa ali em Goiânia. Aí eu falei, e agora? O Johnny Ebert disse, vamos para lá. Fomos para o aeroporto e ele alugou um jatinho não, um teco-teco, um bimotor teco-teco. Fomos os dois esmigalhados lá, mais o piloto. Eu disse, mas eu não tenho como pagar isso. Ele falou, não, depois a gente acerta. E foi a primeira vez que eu vi alguém usar um cartão de crédito. Para mim era uma novidade extraordinária. E isso era em 70. Aí ele, quer dizer, já era uma coisa que já existia há muito tempo, mas eu nunca tinha tido acesso a isso. Fiquei fascinado com aquilo. Ele comprou na hora uma passagem nesse teco-teco, vagabundíssimo, e voava raso, né? Graças a Deus. Na hora que a gente estava sobrevoando a estrada, a gente viu uma comitiva que voltava. Eu falei, fudeu, essa comitiva aí só pode ser o Wilson Aguiar voltando da tal inauguração que ele foi fazer. Só pode ser, porque o que há de tão importante em Goiânia para ter mais de uma comitiva? Aí a gente chegou lá no prédio, era a inauguração de um andar num prédio que seria o departamento de censura e tal. Quando chegamos, eles acabaram de voltar. A gente pegou o avião, voltou, chegamos lá antes dele chegar e ficamos esperando. Eu sei que veio um general junto com ele. Quando o general passou por mim, assim, sem franzido, né? Falou assim, que cagada que você aprontou, hein? Isso o cara que queria censurar a palavra bunda. Que cagada que você aprontou, hein? Aí eu falei com o Wilson Aguiar, falei, olha, não é que é imprescindível o número, mas é o fecho do show. E é uma bobagem achar que bunda possa ser ofensivo para alguém. Ele falou, não, eu concordo, eu estou inteiramente de acordo com você. Só que a mulher de um coronel, ela exigiu que isso fosse cortado. Eu digo, puta, mas aí o que eu vou fazer? Ele falou, não, é muito fácil. Senta aí, põe papel na máquina de escrever, reescreve o número e põe um monte de palavrão dentro do número. Um monte. Então eu começava a escrever não sei o quê, filha da puta, viado, corno, safado e tal, puta que te pariu, bababá, bababá, bababá. E aí entreguei para ele,
ele cortou essas palavras todas que eu tinha colocado, acrescentado, cortado, liberado com cortes. E aí ficou integral. Que loucura. Entendeu? Não é genial? Eu fiquei eternamente grato. Voltei, estava a menina da censura na porta, com os documentos na mão, louca para eu conseguir liberar, porque ela não via nada demais. Eu falei, está liberado. Fui direto do aeroporto, entrei direto no palco. Falar em gratidão, tem uma história boa também, que você conta da época da ditadura, sobre Fleury, o Sérgio Paranhos Fleury, que era segurança do Teatro Record. Terror. Era um aliado do regime militar em São Paulo. Que aliado. E uma vez você viu uma lista de artistas que a ditadura perseguiria. De quem eram os primeiros nomes e o que você fez com essa informação? Caetano e Gilberto, de quem eu frequentava a casa na Avenida São Luís. Quando teve aquela vaia monumental ao Caetano, eu fui a primeira pessoa a chegar na casa dele para dar apoio, dizer que aquilo era uma coisa incongruente, antiga, retrógrada, que a manifestação artística deles tinha sido linda, insuperável, e que eu não entendia aquilo. Enfim. E aí eu frequentava a casa deles, né? Eles moravam na Avenida São Luís. Quando eu estou na sala do Paulinho, que a gente ia muito na sala do Paulinho, Newton Travesso, o Manuel Carlos e eu. A gente ia muito conversar com o Paulinho. Quando a gente está lá, olha em cima da mesa, o Paulinho botava os óculos na testa para ler de perto. Ele falou, olha que inferno, olha que merda que eu acabei de receber. Eu falei, o que é? Ele falou, é uma lista dos nossos artistas que estão sendo vigiados, que podem ser levados pelo DOPS. Então, a lista aqui dos nossos... Aí eu olhei a lista assim, ele falou, olha só, os 2 primeiros nomes são Caetano e Gilberto. Eu falei, que merda isso. O resto eu não me lembro, que os nomes relevantes eram aqueles 2. E eu saí dali apavorado. Eu digo, eu não vou ligar daqui, porque eu não sei se esses telefones aqui estão grampeados. Você não sabia, né? Era a empresa Record enorme, né? Aí eu fui, eu me lembro nitidamente que eu desci a Consolação, primeiro orelhão que eu encontrei, eu liguei para a casa do Caetano e do Gil, falei, olha, acabei de ver numa lista o nome de vocês 2, são os primeiros nomes que serão interrogados, que podem ser interrogados pela ditadura, mais do que da censura, pelo DOPS. Aí eu não me lembro qual dos 2 falou, acho que foi o próprio Caetano, falou, obrigado. O Gil também disse, obrigado. A gente já sabia disso, que a gente estava muito visado por causa do show na sucata. A gente sabia que estava muito visado, mas olha, muito obrigado de qualquer maneira. E, sei lá, isso me marcou muito de ver como você, como artista, de repente, podia sofrer esse tipo de perseguição pela maneira de se vestir. Pela música que você canta, pela arte que você produz. Uma música que fala sem lenço, sem documento, era considerada altamente ofensiva, sabe? É bizarro, né? Porra, porque... E eu acho que o Caetano tem uma das músicas, para mim, que mais respondem à afeição que eu tenho pela cidade, que é o Sampa. Para mim, aquilo é o retrato de São Paulo. E a esquina da Ipiranga com a São João é onde bate o coração da cidade mesmo. A gente frequentava muito com... Aí era outra turma. Era o Tomás Souto Correia, a turma do Estadão. A gente ia muito na banca de jornais, que era em frente ao Jeca, que era um bar que tinha na esquina da Ipiranga com a São João. Então aquilo foi uma música que me marcou demais, né? E acho que foi uma das coisas mais escrotas feitas pela ditadura em relação aos artistas. Você perseguir um artista porque ele se veste de maneira diferente. Pera lá, gente. Onde é que isso para, né? Não tem... E realmente não é negócio... Eles tiveram que ir embora mesmo. Não é que foi uma jogada...
Foi para fazer uma divulgação? Não. No caso dos dois foram presos. Foram sacaneados, foram perseguidos. Foram exilados. Foram exilados, não foi autoexílio, não. Foram exilados porque tinham que ser exilados, não iam presos. É uma coisa, esse negócio da ditadura. Eu me lembro que tinha, no Rio de Janeiro, tinha a agência Abaeté Propaganda, que era considerado um antro comunista. Por quê? Porque o Mário Leão Ramos, que era um dos decanos da propaganda brasileira, dava guarita a tudo que era perseguido jornalista perseguido pela ditadura por ser de esquerda. Inclusive o irmão do Gorender, da Bahia, Jacó Gorender, que era o representante comunista mesmo da Bahia. O irmão dele, o Simão Gorender, trabalhava lá na agência. E vários outros jornalistas de esquerda que não tinham onde trabalhar, foram trabalhar na Abaeté Propaganda. Qual foi a minha ligação com essa agência? É que eu fiz um espetáculo chamado Tudo no Escuro. Eu disse, será que eu consigo o patrocínio para os anúncios de jornal da Fiat Lux, a marca de fósforos? Aí fui procurar a agência, descobri que era a Abaeté, e aí fui falar com o dono, Mário Leão Ramos, e ele falou, acho ótima ideia, e ajudou nos anúncios, no patrocínio, que estava lá, patrocínio Fiat Lux. Perfeito. Tudo no escuro. Tinha tudo a ver. Né? E aí eu fiquei conhecendo essa roda de jornalistas perseguidos que trabalhavam lá. Ele dava guarita a todo mundo. E era um sábio, o cara tinha uma coisa, uma abordagem de vida. Eu sei que uma época começaram a me perguntar, quem é que manda na Globo mesmo? É o Walter Clark ou é o Joe Wallach? Eu falei, olha, eu acho que é o Walter. Aí alguém falou, não, é o Joe Wallach que manda. Não, é o Walter Clark. Não, é o Joe Wallach. Aí o Mário me perguntou, quem vai na sala de quem? Eu falei, é o Walter que vai na sala do Joe Wallach. Então quem manda é o Joe Wallach. Isso é de uma sabedoria. Como é que você sabe quem é que manda? Quem vai na sala de quem? Quem chama quem? Boa. E aí esse cara foi preso, esse Mário foi levado à prisão em Realengo também. Chegou lá e falou, não, nós só queremos um depoimento seu. O major pegou a máquina de escrever e seguraram ele o dia inteiro. Quando chegou de noite, quase de madrugada, disseram, agora o senhor faz o seu depoimento aqui e pode ir embora. Aí quando foi escrever, não tinha tinta na fita. Uhum. Tinha acabado. Ele falou, o senhor vai ter que... O almoxarifado está fechado, vai ter que esperar até amanhã. Aí ele falou, mas peraí, mas a fita tem a fita em vermelho. A gente faz o depoimento, escreve em vermelho. Aí o major falou, em vermelho? O senhor está louco? Vão dizer que a gente é comunista. Como é que eu vou fazer um depoimento com a fita tudo em vermelho? Aí o major falou, não, o senhor não está entendendo. A tinta é vermelha, o papel é branco, eu assino com a tinta azul. Vermelho, branco e azul, cores da bandeira americana. Perfeito. Pode escrever. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, com isso, e aí queriam oferecer uma carona para ele. Ele falou, não, muito obrigado, eu vou tomar um táxi. Porque a vinda foi no carro do Exército. Tinha um monte de granada no chão. Ele foi encagaçado. Daqui a pouquinho você acompanha mais um pedaço da nossa entrevista. Aliás, o último bloco, né, da entrevista com Jô Soares, hoje aqui no Estúdio CBN. Ontem, Fernando Andrade e eu fomos até a casa do apresentador Jô Soares para gravar com ele uma entrevista que é essa que você está ouvindo aqui durante a tarde de hoje no Estúdio CBN. E a última parte dessa conversa você ouve agora. Jô, você associa o momento que passamos agora com a possibilidade de o Brasil renovar suas instituições e se proteger da sanha dos corruptores com o fato de o seu pai ter perdido tudo, mas ter negado levar uma mala de dinheiro para conseguir um contrato numa empresa suíça. Eu pego esse gancho para falar sobre o Brasil atual, Jô. 2017 foi um ano muito turbulento no país, com o noticiário policial presente quase todo o tempo,
no político, a justiça decidindo matérias políticas, um conservadorismo exacerbado, saindo do armário agora, atacando as artes, por exemplo, as pautas comportamentais. Como é que você acha que veremos o país no ano que vem, ano de eleição? Você vê com otimismo a crise pela qual passamos? Qual que é a sua análise, Jô? Eu tenho a impressão que como toda crise, sempre há a possibilidade de uma renovação. É complicado, é difícil. Você está vendo que tem extremos, né, se exacerbando e nenhuma renovação, na verdade, né? Você vê, de um lado, a renovação que tem na direita, no fundo, é realmente um absurdo, que é o Bolsonaro, que não tem, não estou falando nem da tendência fascistoide que ele tem, mas ele não tem informação suficiente para liderar uma nação de uma forma moderna. Não tem. Do outro lado, tem um candidato que é condenado à prisão, que é reconhecidamente envolvido nas maiores roubalheiras que esse país já teve e cercado da maior decepção que esse país já teve, porque ele só se elegeu graças à possibilidade que todo eleitor via de acabar com a roubalheira. E não, aumentou. Isso é uma coisa dificílima de se compreender. E ele continua tendo aquele percentual de votos que ele sempre teve, de 30% a 35%. E que não passará disso. Agora também, qual é o outro lado? Também eu acho que é um momento de grande efervescência política. Ao contrário de muita gente que acha que isso é terrível, eu acho que é um momento a passar, tem que se cruzar esse momento. E principalmente, por mais que tenham movimentos de censura particular, de grupos que querem fazer censuras a isso ou aquilo, tem uma cláusula pétrea na Constituição que impede a volta da censura à imprensa, à liberdade de expressão. Não adianta. Agora, os grupos têm o direito de se formarem e de ser contra, tentar proibições, podem, mas não oficialmente. Isso, inclusive... Institucionalmente, né? Exatamente. Isso é uma garantia que eu ouvi dos lábios do Ulisses Guimarães, porque o Ulisses Guimarães me deu uma cópia, a primeira saída da Constituição eu tenho assinada por ele e pelo Bernardo Cabral, que era foi o redator, não, como é que chama? O relator da Constituinte? Da Constituinte. Então eu tenho, assim, e entrevistando o Ulisses, eu disse, Ulisses, essa cláusula aqui é tão importante, você acha que é possível que um dia removam, mexam, falando com ele em off, antes de uma entrevista. Ele falou, não, essa cláusula aqui não dá, essa não dá para mexer, é pétrea mesmo. Não, isso aqui não dá para mexer. Porque realmente seria um retrocesso histórico maior, das maiores da história do mundo. Não pode dar um passo atrás tão violento. E tem uma coisa muito curiosa, eu estou fazendo a peça agora de uma mulher, que ela inclusive não gosta da peça porque não retrata exatamente as ideias dela, porque ela é o ídolo do conservadorismo americano. E ela diz que da mesma forma que a separação de igreja e Estado evitou a perpetuação de guerras históricas, de guerras religiosas, porque havia a ligação de Estado com religião, devia haver agora um desvínculo de Estado e economia. Não pode ter um vínculo tão forte como é que se diz? Do Estado sobre a economia. E eu acho que a situação do Brasil, mais ou menos, reflete isso que você vê, que dizem que a economia está melhorando e a política está piorando. São dois caminhos que, de repente, estão fazendo assim no mesmo momento. Você tem o presidente mais desrespeitado da história do país. É uma coisa de louco. Onde é jogado um áudio, que aí não pode ser considerado isso ou aquilo,
Mas está lá um áudio dele dizendo, continue, tem que ser isso mesmo, faça isso. Tem que manter isso aí, viu? Tem que manter isso aí, viu? Ah, não, mas isso não vale como prova. Pode não valer como prova legal, mas como decência, né? O cara recebeu alguém no palácio na calada da noite, e gente da pior espécie, né? Então, quer dizer, o que eu acho é isso, é que o país está numa situação de divisão, onde vai se acentuar essa diferença importante entre o rumo da política e o rumo da economia. Por mais que seja. Agora, depende de que economia. Você não pode também chegar e dizer assim, não, apaga tudo que foi conquistado do ponto de vista social pelo PT. Não vai apagar isso. Porque essa coisa paradoxal que é o Brasil, o Economist, eu li um artigo há anos do Economist se referindo ao getulismo e dizendo é muito difícil se fazer uma análise política e econômica de um país como o Brasil, porque ele é totalmente paradoxal. Tem coisas que evoluem de uma forma incrível e outras que estão andando para trás. Como é que vai ser o caldo disso, né? Eu sei que a situação que está em termos de política corrupta não pode continuar. Isso não vai ter jeito, por mais que queiram, mesmo que elejam um presidente que está condenado, mas não adianta. Esse sistema de corrupção está fadado à falência, graças a essa turma corajosa do juiz lá do Moro, que cada vez que fala em Moro me dá um medo, porque me lembra do outro Moro, que morreu assassinado pelas Brigadas Vermelhas na Itália, né? O Aldo Moro. Depois é encontrado metralhado na mala de um carro. E aí o Brasil, por exemplo, é tão louco que dá abrigo a um cara como o Battisti. Não, era um guerrilheiro urbano, não, era terrorista. Por quê? Porque a Itália não era uma ditadura. Era uma esculhambação política, mas era uma democracia. Então você não pode fazer uma guerrilha contra uma democracia? Pode, mas é terrorismo, claro. Não vai comparar uma turma que se levanta contra uma ditadura. Aí é outra coisa. Aí você não pode julgar como um terrorista que age numa situação de um Estado democrático pleno, corrupto. Da Itália era extremamente corrupto. Eu sei que o negócio não deu certo da televisão lá, a TV Monte Carlo, que foi criada pelo Roberto Irineu, e não deu certo porque transmitiria para a Itália toda, e a turma depois primeiro-ministro, como é o nome, meu Deus? Berlusconi tinha equipes, dizem que tinha equipes para cortar os cabos da Monte Carlo que a imagem entrava na Itália. Enfim, são coisas que você tem que... O Brasil está passando por um amadurecimento de crescimento muito dolorido, como dói mesmo. Dói. E a gente vai ter que aguentar, porque a gente está passando por essa geração. Eu já passei mais do que vocês, que eu já peguei, quando era criança, peguei o Vargas sendo destituído, depois a ditadura. Eu vi coisas dessa república que até Deus duvida. Eu tive no castelo do Jacques Fath, no baile oferecido pelo Chateaubriand, que ele entrou a cavalo, quicando em cima de um cavalo vestido de jagunço e chamando minha mãe, Mercedes, olha eu aqui! Eu, moleque, assistindo aquilo. Então, eu sei o seguinte, que o Brasil já, aos trancos e barrancos, já passou por tanta coisa. Passou por essa corrupção dessa Copa, que
é de assustar, né? Agora, qual é a única arma que se tem? É o voto. O voto, no momento, anda baleado, porque falta uma expressividade, uma expressão de candidatos. Falta. E as pessoas não querem se envolver. Eu até falei outro dia, acho que foi num programa, que falaram do negócio da candidatura do Luciano Huck. Eu falei, eu acho que ele deve se candidatar, deve abrir um caminho novo para essa geração. Porque ele vai ficar dando casa de presente até os 90 anos de idade. Ganhou um apartamento mobiliado, parabéns. Esse é o Luciano Huck com 90 anos. É. Eu gosto muito dele, meu amigo, mas realmente é um homem que está rico, graças a Deus, e ao seu trabalho honesto, decente. Já está. Dá um pouco disso como empenho. Sai para presidente. Olha o tumulto que isso ia criar, gente. Em vez de ficar lá, a senhora ganhou. Ah, não, a senhora perdeu. A gente vem entrevistar o Jô e ganha um show, né? Eu quero te agradecer. Se ele aborrece, mas eu acho que não, porque eu gosto muito dele e eu acho que seria... Né? Ele já infelizmente. Pode mudar de ideia. Bom, sempre pode, Pode. Eu mudaria. Mas eu sou maluco, pois eu não mudei da Globo pro SBT. E deu certo? Deu mesmo. Então. Deu mesmo. Eu quero te agradecer muito por você nos receber aqui, por você dividir as suas histórias com a gente. Você que, enfim, apresentou por 30 anos um programa de entrevista, que é o que a gente faz hoje no rádio, e sempre nos inspirou muito. Muito obrigada. Obrigado eu. Aliás, foram só 28. Já está de bom tamanho. Bom, se você pegou pela metade, se você só ouviu um trechinho da entrevista com Jô Soares, pode ouvir a entrevista na íntegra logo mais no nosso site, cbn.com.br, clique em programas, em Estúdio CBN, e lá estará o papo completo, as quase 2 horas de conversa que a gente teve, Fernando Andrade e eu, com o mestre Jô Soares.